Nossa palestra aqui, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Tempo é o recurso mais importante que a gente tem na vida, e que bom que você está aproveitando aqui, não vendo rede social, mas destinando para a aprendizagem, que é o que no fim do dia vai gerar uma situação econômica para você melhor. A ideia aqui é uma palestra prática sobre o impacto da reforma tributária. Eu vou fazer aqui um preâmbulo de 2 minutos e, na sequência, a gente já vai direto para entender de que forma a reforma tributária ela muda a vida do empresário e ela muda a vida do profissional de contabilidade. Então a ideia é uma perspectiva prática, né? Fica mais caro, fica mais barato, porque no fim do dia eu, empresário, estou interessado em saber se eu vou ter mais ou menos dinheiro no bolso, e eu, contador, estou interessado em saber se eu vou conseguir cobrar mais ou menos pelo meu trabalho ou se eu vou ter mais ou menos trabalho. Corroborando o que os colegas que precederam já falaram aqui, a reforma tributária ela foi vendida com um tom de simplificação e de eficiência. Na verdade, não é nada disso. E aí fico muito à vontade para falar, porque pego carona na fala do Flávio, do Bruno e do Gustavo. Aproveitaram o subconsciente nosso de que era preciso simplificar, de que nosso sistema tributário ele é muito caro, de que ele é ineficiente, e com todos esses gatilhos mentais eles conseguiram aprovar a reforma tributária. Na prática, não é isso. Então, assim, o que se vislumbra é o caos, né? Estou me sentindo aqui mensageiro do apocalipse, mas creia, vai ficar mais caro, vai ficar extremamente mais caro e beira o insuportável para o contador, que vai ter muito mais trabalho, dificilmente vai conseguir cobrar a mais por isso, e a conta do empresário vai sair extremamente salgada. Mas Deus nos dá a sabedoria para que a gente consiga, no meio das dificuldades, conseguir enxergar oportunidades. Então, eu vou colocar aqui para você, primeiro, o que muda para pior, e depois, de que maneira a gente consegue lidar com isso, né? Então, sintetizando, a gente vai ter a junção de impostos, como já foi falado aqui. Então, bem prático, tá? PIS, COFINS e IPI vão virar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. ICMS e ISS viram o IBS. Esses dois caras aqui são uma espécie de imposto sobre o valor agregado. E a gente ainda vai ter uma novidade aqui, que é o chamado imposto seletivo ou imposto do pecado, né? Então, daqui para frente, você só vai ouvir falar em CBS, IBS e IS. O que é importante para a gente aqui? Esse quadrinho que eu estou mostrando para você sintetiza bem como é que vai funcionar essa brincadeira a partir do ano de 2026. Então você vai ter CBS e IBS. Aqui a gente tem um cronograma de quando é que esse troço começa a funcionar. Então, 24 e 25 a gente tem a mudança legal, né? Publicações aí de leis e regulamentos, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, como você vai ver. Em 2026 entra em vigor a reforma tributária meramente para fins informacionais. Então, nós, contadores, a gente vai ter que calcular e pagar os impostos com base na metodologia que a gente conhece hoje. E em 2026 a gente vai ter um novo sistema funcionando, que vai ser meramente informacional. Então, eu vou calcular 1% da CBS e do IBS, mas eu não vou recolher. Então, é meramente informacional para a gente testar. Então, nós, contadores, a partir de 1º de janeiro, a gente já vai ter que calcular e pagar PIS e COFINS, como a gente conhece hoje, e a gente vai calcular, mas não pagar, vai só calcular 1%, né? Mas não vai pagar CBS e IBS. Isso vai acontecer ao longo de todo o ano de 2026. Aí em 2027 é de verdade. 2027 acaba PIS, acaba COFINS, acaba o IPI, são algumas situações especiais. E em 2027 você começa de fato a recolher a CBS. Então 27 e 28 a gente tem aí a primeira etapa da reforma tributária. Em 2029 começa a segunda etapa da reforma tributária com a implantação do IBS, ou seja, começa o CBS ano que vem só calculando, mas não pagando. E em 27 você calcula e paga CBS. E em 2029 até 32 você começa a pagar o IBS. E vai pagar concomitante, né? Porque a cada ano você vai diminuindo 10% do ICMS/ISS e vai pagando 10% do novo imposto. Então começa assim em 2029. Em 2030, aí além de 10 passa para 20, né? Eu passo a recolher 20% do imposto novo e menos 20%
10% do imposto antigo. 2031, mais 10%, passa para 30%. Aí eu recolho 30% do imposto novo e menos 30% do imposto antigo, né? Até 2032 e finalmente 2033 a gente tem a vigência plena do novo modelo, né? Então é uma implantação em 2 etapas, CBS e depois IBS. Aqui eu começo a mostrar para você o problema da reforma tributária que foi vendida na mídia como uma coisa boa e é muito ruim, né? Começando com a questão do split payment. O que o governo fez? Com essa sanha arrecadatória do governo de turno, ele vai obrigar que nós, empresários, façamos o recolhimento do imposto na largada. E isso é criminoso. Por que isso é criminoso? Porque a CBS e IBS são impostos que incidem sobre o faturamento e o governo não está interessado em saber se você tem lucro ou tem prejuízo. O justo é você carregar a tributação em cima do lucro, porque aí você está gerando resultado, está agregando valor, está gerando lucro, paga imposto de renda em cima do lucro. Só que imposto em cima do faturamento é criminoso. Eu não sei sequer se eu vou ter lucro ou prejuízo e eu já vou ter que pagar esse troço. E o que é pior, porque hoje, eu, contador empresário, eu faço o cálculo do imposto, não é assim que funciona? Comprei mercadoria, vendi mercadoria. Aí eu vou apurar o imposto, vou fazer memória de cálculo, vou comunicar esse negócio ao governo e lá, no dia X, eu vou fazer o recolhimento do imposto. Vai mudar. A partir de janeiro de 26, você já paga o imposto na largada. É assim, ó, o teu cliente creditou o dinheiro na tua conta, você não tem mais acesso a esse dinheiro. Então, vamos colocar uma carga tributária média de 26%, né? É um intervalo, você vai ter alíquotas variadas, mas vamos botar aqui 26% em média, né? Então, quando você vende alguma coisa por 100 dinheiros, você não vai mais receber 100 dinheiros. Você vai receber 74 na largada. Então, o split payment que o pessoal está veiculando é lindo, né? Porque o sistema vai ser eficiente e o paga. Não. É menos dinheiro. Você vai complicar o capital de giro das empresas. Porque hoje eu empresário, tenho giro quando eu recebo do meu cliente. Não tenho mais. De cada 100 dinheiros que eu vender, eu não recebo mais 100, eu só recebo 76. Olha só que situação. Então, caiu na minha conta, seja Pix, seja TED, isso ainda vai ser regulamentado, mas caiu o dinheiro na minha conta, eu não tenho mais os 100 dinheiros que eu vendi. De cada 100 dinheiros que eu vender, eu só tenho 76. Né? E aí, o governo é rápido para cobrar da gente, né? Mas pode ser que ele seja devagar para reconhecer o meu crédito. Porque com essa história de não cumulatividade plena, assim que eu recebo do meu cliente, já está descontado na largada, mas eu poder me creditar do meu fornecedor, aí depende. Né? Porque depende do meu fornecedor ter efetivamente recolhido o imposto. Porque nesse conceito que venderam de não cumulatividade plena, é assim, todo mundo paga, todo mundo se acredita. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque o governo passou para mim, empresário, a responsabilidade de verificar se o meu fornecedor recolheu o imposto. Porque se ele não recolheu o imposto, eu não posso me acreditar. Inacreditável isso. Então eu vendo, pago antecipadamente, não recebo mais aquele dinheiro, vou ter que me preparar agora para a gestão de fluxo de caixa a partir de 1º de janeiro de 2027, tende a aumentar o custo financeiro das empresas, né? Porque é um dinheiro que tinha disponível, agora não está mais, e na hora de eu me creditar na aquisição que eu fiz, só se o meu fornecedor pagou, porque se não pagou, eu não posso me creditar, pronto. Quer dizer, eu agora vou ter uma outra responsabilidade, eu agora preciso verificar o fornecedor de quem eu estou comprando, para saber se esse cara é adimplente ou não. Porque se não for adimplente, eu não posso me acreditar. Aí a minha carga tributária explode. Né? Esse é só um dos problemas. Né? O outro é a carga tributária em si. Porque se você parar para pensar, hoje, uma empresa do presumido, ela tem 365 de PIS e COFINS, e a depender do município onde ela se encontra, ela paga de 2% a 5% de ISS. Né? Então, na minha empresa, por exemplo, eu estou em Alphaville, então eu pago 2% de ISS, estou de fato, não estou de brincadeira não, minha empresa de fato existe lá, tem gente que monta empresa lá para pagar menos, mas eu estou lá. Então eu pago 2,65 de ISS mais 3,65 de PIS e COFINS. Minha carga tributária sobre o faturamento, 5,65%. 5,65%. Eu vou passar de 5,65% para 26%. Nós,
prestadores de serviço optantes pelo lucro presumido, vamos ter um acréscimo de carga tributária de 5,65% para 26%. Eu estou aumentando a minha carga tributária em 20% sobre o faturamento. Eu não. O que acontece com as empresas que não têm essa margem? Faz o quê? Porque, claro, o serviço tem uma margem melhor do que o comércio, mas se você não tem essa margem toda, o teu negócio não vai parar de pé. Então nós temos um complicador gigante, sobretudo para as empresas prestadoras de serviço. Tá? A carga tributária ela vai triplicar, né? E a turma continua vendendo isso como se fosse bacana a questão da reforma tributária. Não, é muito ruim a reforma tributária. Né? É ruim para todos os sentidos, mas em especial para o segmento de prestação de serviço. Aí você fala assim, não, mas calma, porque você vai sair de 5,65 para 26, mas fica tranquilo que você vai poder se creditar, porque é a não cumulatividade plena, você vai se creditar dos mesmos 26 na entrada. Onde, cara pálida? Onde? Por quê? Porque eu, prestador de serviço, o meu principal insumo é mão de obra. E mão de obra não gera crédito de CBS, de IBS, de PIS e COFINS. Então, eu não tenho crédito para tomar na entrada. Né? Vou tomar crédito de quê? De conta de luz, vou tomar crédito de material de filigrama. Né? Mas a parte mais significativa mesmo, eu não tenho crédito. Então, empresas do segmento de serviço, preparem-se. Né? E isso é agora a nossa responsabilidade, de transformar a dificuldade em oportunidade. Você, contador, já tem que alertar o teu cliente. Né? Você tem que falar assim, queridão, já é bom você começar fazendo um caixinha aí, já é bom você começar a se preparar, sobretudo se você for do segmento de serviço, porque a sua carga tributária vai explodir se você for lucro presumido ou se você for lucro real, beleza? Porque você não tem crédito para você tomar na largada. Aí outro dia, conversando com um colega, ele falou assim, não, Zé, é tranquilo, é só a gente pegar a folha de pagamento, que hoje é contratada como CLT, vale até como planejamento tributário, e bota numa outra empresa. Aí eu falei assim, mas não adianta nada, porque se você vai botar numa outra empresa para você se creditar nesta empresa, quando o funcionário estiver registrado na outra e emitir nota, você vai ter que pagar lá. Então, porque você vai pagar lá, aí você vai gerar benefício aqui, essa conta zera, não é a solução. Aí um colega falou assim, não, mas tem outra solução. Você pega os funcionários que estão registrados na tua empresa hoje e você coloca esses caras numa empresa optante pelo Simples Nacional. Porque antigamente você não podia terceirizar a mão de obra. Estou até com a autoridade presente aqui. Tem que tomar cuidado para não ganhar um puxão de orelha aqui. Né? Para não se eu falar besteira, só me corrija, por favor, doutor Valério. Aí, a partir de um determinado momento, você pôde colocar os colaboradores numa empresa para prestar serviço para cá. Né? Então não é fácil. Bota numa empresa optante pelo Simples, porque você, contratante dessa mão de obra, você se acredita de 26,5%. E lá, sendo optante pelo Simples, lá vai pagar menos do que 26%. Então você ganha na diferença de alíquota. Mentira. Por que mentira? Porque nós temos um outro problema aqui, ó, que é a questão das empresas optantes pelo Simples Nacional no meio da cadeia. Olha só que eu fiz uma simulação aqui, em algum momento quero te mostrar. Estou achando. Mas a grosso modo é o seguinte, só para você entender. Empresas optantes pelo Simples Nacional. O governo ele vai quebrar as empresas optantes pelo Simples Nacional que estão no meio da cadeia. Ele vai inviabilizar com essa reforma tributária as empresas optantes pelo Simples. Por uma simples razão. Hoje, você, quando compra mercadoria ou serviço de uma empresa optante pelo Simples, para fim de PIS e COFINS, se você está no não cumulativo, você se acredita em 9,25 e deu. Mas, a partir da entrada em vigor da reforma tributária, quem é optante pelo Simples Nacional não gera crédito no tomador. Ou seja, imagina eu, produtor de leite, optante pelo Simples Nacional, vendendo para um supermercado. Aí eu emito a minha nota fiscal de Simples Nacional para o supermercado. Ele não vai poder se acreditar. Até vai, né? Mas num percentual tão pequeno, que praticamente inviabiliza comprar de quem é optante pelo Simples Nacional. Então tá lá, ó. Hoje, exemplo você enxergar aqui, ó. A ideia é, você compra um produto por R$100 mil, aí se você está no lucro real, você tem 9,25 de PIS e COFINS, não cumulativo, né? Acredita na entrada, aí você se acredita de 9,25 dos 100, de forma que o teu custo de aquisição ele é a diferença. A partir da entrada em vigor da reforma tributária com a CBS, quando você compra esse mesmo produto aqui por R$100 mil de uma empresa optante pelo Simples Nacional, você não vai mais poder se acreditar dos 16, dos 26, ou de que quer que seja. Você vai se acreditar numa beiradinha desse negócio aqui.
Então, na prática, como você não vai poder se creditar disso tudo, olha o que acontece com o teu custo de aquisição. Você, por exemplo, supermercado comprando de uma empresa optante pelo Simples. Você sabe o que vai acontecer na prática? Comprar de empresas optantes pelo Simples Nacional não vai gerar crédito, vai gerar muito pouco. Sabe o que vai acontecer? Eu, comprador, vou optar por comprar de quem não é do Simples Nacional. E aí você está matando o cara que é optante pelo Simples Nacional. Aí o governo me veio com a solução maravilhosa. Não, é só você falar para o cara do Simples Nacional que ele pode optar por, sendo Simples Nacional, pagar CBS de 26,5%. Você está de brincadeira, né? Pô, se o Simples Nacional é uma metodologia, né, com a proposta de ser mais simples e de ser mais barata, e o cara do Simples paga uma alíquota lá 10, 15, 20, como é que ele vai pagar além dos 10, 15, 20, mais 26? Vai ficar mais caro ele ser optante pelo Simples, pagando a CBS por fora, do que se ele fosse, por exemplo, presumido o lucro real. Então você está acabando com as empresas optantes pelo Simples Nacional, porque elas vão ficar menos competitivas, né? Então, ou o cara vai deixar de ser Simples Nacional, e aí temos um problema, porque geralmente o Simples Nacional ele é mais barato do que presumido o real, né? E aí, se o cara migra de critério de tributação, pode ficar tão caro a ponto de inviabilizar, né? Então, esse é um problema extremamente grave que eu vi poucas pessoas falando até agora. Então, os fornecedores provavelmente vão optar por outras empresas que não sejam optantes pelo Simples Nacional. Então, o cara que é Simples Nacional, querido, já fica com as barbas de molho. Eu quis fazer uma simulação para você do que acontece com a reforma tributária em cada um dos segmentos da economia. Então, eu considerei impacto da reforma tributária na indústria, impacto da reforma tributária no comércio, impacto da reforma tributária em serviço, abrir por categoria de produto, só que fica praticamente impossível eu apresentar essas 1000 simulações aqui. Então, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou colocar para você um QR Code ali, para você que está assistindo a gente, você vai ligar a câmera do teu telefone celular, você vai espetar o QR Code ali, e aí depois, quando você preencher os teus dados, você vai receber uma planilha com as simulações da reforma tributária para diversos segmentos. Então você, contador, depois vai poder colocar os dados, ou para você calcular o impacto na tua empresa ou nos teus clientes. Então você vai colocar as receitas do teu cliente ali e vai entender quanto ele paga de impostos hoje e quanto ele vai passar a pagar a partir da reforma tributária. Uma espécie de calculadora da reforma tributária. No fim, eu projeto isso, tá? Bom, aqui algumas simulações meramente a título de informação para você ver o que acontece. Então, só para a gente se divertir, por exemplo, vamos pegar aqui um produto da cesta básica com uma redução daquela alíquota padrão de 26% que a gente estimou aqui, de 60%. Estou falando aqui, usando como referência, por exemplo, mel ou suco de fruta, agora para a turma que faz a contabilidade de empresa do setor alimentício, né? A ideia aqui foi projetar para você o cenário atual, quanto você paga de imposto hoje e quanto é que você vai pagar pós-reforma em 2027 e em 2033. São dois cenários pós-reforma, porque lembra, em 2027 entra em vigor a CBS. Então a gente calculou essa primeira etapa. E depois, em 2033, quando entra em vigor o IBS. Então a gente tem 3 momentos. Então, a título de exemplo, um supermercado que vende produto da cesta básica, hoje a carga total de tributos dele é essa aqui, ó. Se ele compra alguma coisa por R$100 mil, ele tem uma carga de tributos de 3.246. Em 2027, esse mesmo supermercado vai ter, quando compra alguma coisa por R$100 mil, a carga tributária dele cai para 2.835. Opa, que bom. Então, em se tratando de alimentação, especificamente cesta básica, especificamente um produto que tem uma redução de 60% da alíquota, a reforma tributária ela é boa, porque ela diminui impostos que incidem sobre esse cara. E se você for olhar em 2033, quando você tiver os dois tributos já implementados, tanto CBS quanto IBS, para uma compra de R$100 mil, a carga tributária total ela cai para 1.177. Que bom. Então, especificamente nessa categoria de produto, perceba que eu tenho uma diminuição da carga tributária, tanto em 2027 quanto em 2033. Tá? Isso varia, claro, de
de produto para produto, né? Então, em comércio em geral, a gente fez simulações também, mas tem situações aqui que a carga tributária explode, né? Você pega, por exemplo, então, reforçando a questão dos serviços. Serviço hoje, ó, que legal. Para um camarada que presta um serviço de R$100 mil, ele hoje gasta aqui 14.250. Ele vai passar em 2027 a gastar 13.800. Aí você fala, ah, que beleza, vai diminuir, né? Não, vai diminuir em 27, mas em 2033, olha para quanto vai? 26.500. Aqui é o caos, né? Por conta daquela história de você não ter crédito de CBS e IBS na entrada, né? Porque a tua principal despesa é mão de obra, né? Enfim, então aqui tem um monte de simulação. A gente vai disponibilizar esse material para vocês ao fim, para que você possa depois se divertir com muitas simulações. Aqui, esse quadro é o mais importante, porque ele me dá uma perspectiva completa por segmento. O que vai acontecer, tá vendo? Então, se a gente quer entender qual é o impacto, é isso aqui, ó. Cesta básica, tá vendo? Diminui de maneira geral, comércio em geral diminui, mas o caos é serviço, né? Serviço realmente é um negócio. Eu estou vendo 2027, vou ver agora 2033. Então, se você for entender aqui, ó, serviço, olha, na média, tá? Passa de 8.650, tá vendo? Para 26.500. Desesperador para nós, prestadores de serviço. E você, contador, se é presumido ou se é real, né? Eu acho que a grande maioria de nós não é, a maioria de nós é simples nacional, mas alguns escritórios de contabilidade são presumido ou real. Então, essa carga tributária vai multiplicar aqui por 3. Beleza? E se você é simples nacional, você bate no peito e fala assim, eu sou simples nacional, graças a Deus, a minha vida não vai sofrer alteração. Desde que o seu contratante resolva não trocar você por um outro escritório que é lucro presumido, porque quando ele contrata um contador pelo lucro presumido, ele pode se creditar de CBS e IBS, e ele contratando você, ele vai se creditar de quase nada. Abra seu olho e deixe suas barbas de molho em relação ao que vai acontecer, tá? Muito bem. O Flávio já falou aqui, o Bruno e o Gustavo também, sobre a questão do compliance, para a gente estar com a vida organizada por ocasião da implantação da reforma tributária. Eu queria chamar a sua atenção para um ponto aqui importante, que é o ponto de recuperação de impostos. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, mas do governo a gente geralmente não espera muita coisa boa, não. Então, pegando carona na fala da turma aqui que precedeu, se você tem a possibilidade de recuperar imposto, a hora é agora. Não espera entrar em vigor a reforma tributária, não paga para ver, porque a gente não tem muita ingerência sobre as alterações que vão acontecer. Então, se tem dinheiro na mesa, exerça o seu direito agora. E aí, uma colocação muito boa da colega aqui do CRC, que ela falou assim, tá, mas como é que eu vou recuperar alguma coisa? Porque fica sempre aquela dúvida, né? Quando você vai recuperar o imposto. Enquanto eu estou falando aqui, já vou abrir o QR Code na tela, então você que está de casa, por favor, já pega a câmera do seu telefone celular e já filma aí o QR Code que está aparecendo para você. Esse QR Code é para você receber aquela planilha com as simulações da reforma tributária para você e para os seus clientes, tá? Então, dá uma espetadinha aí enquanto eu vou falando. Eu trabalho com recuperação de impostos, né? Não sou mais auditor fiscal, já tem muitos anos, não estou cometendo crime aqui não. E cuido hoje de quase 2.000 empresas, né? Então a gente toca a recuperação de impostos da JBS, que é nosso melhor cliente, nosso maior cliente, né? Então acho que quase todas as empresas do Joesley, né? SA, Confinamento, Seara, Dan Vigor. A gente cuida da Coca-Cola, toma lá do Simões Solar, enfim, recupera os impostos da Bombril, da Azul, tem uma carteira muito grande lá de clientes, né? E o empresário e o contador sempre me fazem a mesma pergunta, que é, vale a pena recuperar imposto? Porque no fim do dia, e o Bruno foi muito feliz, eu preciso fazer uma conta, né, de custo-benefício. Porque assim, quanto eu tenho para recuperar e quanto eu tenho exposição? Eu não estou falando aqui exposição do cara que é bandido, não. Esse que queime no inferno. Estou falando do cara que, às vezes, não sabe se está tudo direitinho e está receoso de cutucar a onça com vara curta, se é que você entendeu aqui meu português aqui escorreto, né? Então, o que a gente pensou como solução? Isso aqui eu vou disponibilizar para você também. Uma plataforma onde você faz uma auditoria preventiva para saber se as suas obrigações acessórias elas estão de acordo com o que determina o fisco federal e estadual
antes de você fazer algum tipo de recuperação de impostos. Então, o primeiro ponto e aqui uma dica para você contador, né? Você contador com a reforma vai ter mais trabalho, dificilmente você vai conseguir cobrar mais por isso. Então, hoje a gente tem contato com escritórios de contabilidade que ganham 3 vezes mais com recuperação de imposto do que com o trabalho de contabilidade propriamente dito, né? Então, mantenha a sua perspectiva mais abrangente no sentido de sim, vale a pena recuperar impostos, né? Não estou falando daquela recuperação milagreira, né? O cara fala, não, pode recuperar imposto. Daqui a 5 anos volta a bucha. Então, o nosso mercado é cheio de gente vendendo sonho, né? O cara vem com umas teses assim de meio esdrúxulas, então é preciso separar o joio do trigo. Mas tem muita matéria pacificada, né? Você pega, por exemplo, exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Pô, você tem uma decisão em repercussão geral lá em março de 2017. E as decisões em repercussão geral, a Fazenda está vinculada. Você vai lá para o regimento interno lá do CARF, no artigo 62, parágrafo 2º, reza que as decisões nos termos dos artigos 543 do CPC, alíneas B e C, elas são obrigadas a serem observadas pelos conselheiros do CARF. Aqui o Flávio que tem muita experiência nisso. Então, essa tese é uma tese que tem robustez para você poder fazer. Então, tem que fazer, né? Quem não fez exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, né? Acho que 99% do Brasil já fez, né? Tem que fazer agora. Aí vem a dúvida. Tá, mas e se eu tiver mais exposição do que benefício? Então, muitos contadores abrem mão de ter uma receita com medo do fisco ou com medo de ter o seu trabalho exposto, né? Mas Deus dá coragem para a gente. É preciso que a gente olhe para o problema de frente e encare o risco, porque onde tem dificuldade, tem oportunidade. Então, essa plataforma que você vai olhar aqui agora, ela é uma auditoria preventiva com o objetivo de quantificar o risco, e ao invés da gente falar assim para o nosso cliente, né? É melhor não mexer nisso? Não, vamos fazer isso de forma profissional, né? Nós calculamos a sua exposição e você tem 100 mil reais de exposição, mas você tem 5 milhões para recuperar. Então entrega o número. Porque quando você fala assim, você tem, amado cliente, 100 mil reais de exposição e 5 milhões de reais para recuperar, você está mostrando para ele, não com base em achismo, mas com base em sistema, que a relação custo-benefício dele é favorável no sentido dele pleitear algum tipo de recuperação junto à fazenda, né? Então a ideia é tratar o risco de forma profissional. O que eu fazia quando era auditor fiscal, eu sou do concurso de 99, era isso, né? Quer dizer, minha função na Fazenda, eu era auditor fiscal que montava os parâmetros de fiscalização. Então, não sei se você sabe, por exemplo, a Fazenda, ela acompanha o teu cliente toda vez que ele viola um parâmetro, né? Hoje é muito sistema. Só que você não tem auditores fiscais suficientes para acompanhar, para e passo, né? Então, tem que ter sistema e alguém tem que parametrizar, que era o que eu fazia quando era auditor fiscal. Então, é exemplo de um parâmetro que eu tive o prazer de desenvolver, que é utilizado até hoje, inclusive, lá na Fazenda, né? A Fazenda começa a te investigar com um pouco mais de cuidado quando você movimenta em conta corrente acima de 5 vezes a renda declarada. Não sei se você sabe disso. Então, se você informa lá na sua DCT, na sua DIPJ, sua obrigação acessória, que entraram na tua conta 100 dinheiros, o máximo que você pode movimentar na conta são 500 dinheiros, tá? E o banco sabe da sua movimentação financeira, porque ele recebe, o banco manda para a Receita Federal uma obrigação, na minha época era DCPMF, o tempo passou, hoje é financeiro, né? Então a Receita sabe quanto entra na tua conta. Então quem declara 100 dinheiros pode movimentar no máximo 500 dinheiros. Passou disso, a Fazenda separa a sua declaração e começa a olhar para você com um pouco mais de cuidado. Quando eu saí da Fazenda, eu montei a plataforma. E o que você vai ver aqui agora é um conjunto de regrinhas que a gente audita antes de fazer algum tipo de recuperação de imposto para a turma, que eu vou disponibilizar para você. Então, não sei se você está conseguindo enxergar, mas enfim, isso aqui são obrigações acessórias que você, contador, manda para a Fazenda, está vendo DCTF, EFD. A gente joga isso aqui num robozinho e o robozinho ele roda um conjunto de regras, quase 500. Deixa eu abrir o quadro resumo para você aqui. Então, aqui são regrinhas. Elas estão codificadas, mas eu vou abrir para te mostrar, com o objetivo de identificar se o teu cliente violou alguma regra, né? Então, por exemplo, movimentou em conta corrente acima de 5 vezes a renda declarada. Essa é uma regra, né? Aí a gente roda 500 regras e verifica se na prática o empresário violou alguma regra. Se ele violou essa regra, ele está exposto.
Aí a gente trata essa exposição num contínuo de risco que vai de alto até baixo, tá vendo? Se ele tiver uma exposição alta, é melhor não fazer nenhum tipo de recuperação, porque vai ser autuado. Se ele tiver exposição baixa, aí a gente pode deixar passar, às vezes, o valor é imaterial. E se ele tiver uma exposição média, eu preciso entender qual é a exposição que ele tem. Traduzindo, porque mesa aqui cheia de gente técnica, né? Vamos lá. Dá uma olhada aqui, por exemplo, na regra 48. Olha que legal. Participantes sem inscrição estadual com crédito de ICMS. Traduzindo, essa concessionária de automóvel, ela comprou um produto destinado à venda, não é carro zero, porque carro zero é monofásico, e nem é peça, porque peça tem ICMS e ST, a depender da peça. É um produto com tributação normal, débito e crédito de ICMS. E ele se creditou de ICMS na entrada, tá tudo certo. Só que eu entrei na fazenda, o robô faz isso, e viu que esse fornecedor ele não tem inscrição estadual. Ué, como é que uma concessionária consegue comprar uma mercadoria para revenda, se creditar do ICMS, de uma nota fiscal de um cara que não tem inscrição estadual? Aí vamos entender a mágica, né? Aí, conclusão, a gente está auditando 2012. À época, quando essa concessionária comprou essa mercadoria, o fornecedor existia. Acontece que esse cara quebrou, o mundo é dinâmico. Então, este fornecedor hoje não existe mais. Mas eu estou habilitando um crédito de 2012. Então, à época, esse camarada existia. Então, está tudo bem. Só que eu tenho que mapear essas inconsistências a priori. E a gente mapeia tudo que a gente enxerga, né? Ah, o cara fez o registro correto no C220, no C113, no C114, né? Vamos pegar um outro caso aqui. Base de cálculo de PIS/COFINS incorreta. Meu Deus. Como é que eu vou pedir um ressarcimento na fazenda de PIS/COFINS se o cara calculou o PIS/COFINS errado? Por que ele calculou errado? Ah, ele inverteu aqui o CST de entrada com o CST de saída. Então a ideia é, antes, pegando carona aqui na fala do Flávio, do Bruno e do Gustavo, antes de você fazer qualquer tipo de recuperação, audite sua empresa. Audite de verdade, para identificar todas as inconsistências que podem acontecer, para você corrigir as inconsistências. E, Cleia, teu cliente vai ficar feliz com isso, né? Vai ficar feliz. Aí depois você pode dar entrada na receita para fazer algum tipo de recuperação de impostos. Falando de recuperação de impostos, algumas oportunidades que eu vi pouca gente aproveitando até hoje. Eu queria explorar aqui só uma ou duas com você, para você deixar no seu radar. Primeira oportunidade é a recuperação do PIS e COFINS monofásico. E, de novo, esse material vai estar disponível para você quando a gente terminar de falar aqui. Que história é essa? Contextualizando para você entender. A gente foi procurado pela turma da Honda, concessionária, há algum tempo atrás, porque eles estavam para entrar em rota de colisão com a montadora por conta da recuperação do PIS e COFINS monofásico. Traduzindo para você entender. Em março de 2017, contextualizando, transitou em julgado a tese do século. Então, o ICMS não entra na base de PIS/COFINS, todo mundo já fez esse negócio. Beleza. Carro zero, o PIS/COFINS é monofásico. Quando a tributação é monofásica, ela é assim porque o governo tem medo de levar um calote. Então, o que o governo faz? Ele majora a alíquota na largada, no primeiro elo da cadeia. Então, a montadora, quando vende o carro para a concessionária, em que pese ela ser lucro real, ela não paga 9,25% de PIS/COFINS. A depender do ano, ela paga 11,6%, paga 12%. Por quê? Porque a montadora está recolhendo PIS/COFINS da cadeia inteira. Tanto é assim que a montadora vende, paga o tributo, vende para a concessionária, quando vai revender esse negócio, quanto a concessionária paga de PIS/COFINS sobre o carro zero? Ela paga zero. Não é que ela paga zero, é porque já foi recolhido na etapa anterior, já está embutido no preço, né? E aí está tudo certo. Aí volta para a tese do século. Quando, em março de 2017, transitou em julgado o ICMS da base do PIS/COFINS, as ações individuais começaram a transitar em julgado também, inclusive das montadoras de automóvel. Aí as montadoras foram recuperar o PIS/COFINS tirando o ICMS da base, inclusive o PIS/COFINS monofásico. E aí, quando a montadora recupera o PIS/COFINS monofásico, ela não está recuperando só o PIS/COFINS dela. Ela está recuperando o PIS/COFINS da cadeia toda, porque a alíquota é majorada. Aí o que as montadoras fizeram? Algumas sentaram e fizeram acordo com as concessionárias, né? 2 ou 3. O resto falou assim, não. Quem recolheu fui eu, esse PIS/COFINS monofásico, o dinheiro é meu, você, concessionária, que se vire. E aí
Olha que situação complicada. E as concessionárias iam entrar em rota de colisão com as montadoras. Eu falei, calma, que eu acho que a gente consegue recuperar isso direto na Receita Federal. Então, essa oportunidade aqui é a possibilidade de você recuperar para o teu cliente o PIS/COFINS monofásico que foi recolhido pelo primeiro elo da cadeia, mas que diz respeito ao elo subsequente. Juridicamente a questão está resolvida, porque o ICMS não entra na base de PIS/COFINS, tá? Ninguém discute mais isso, né? Que o PIS/COFINS monofásico foi recolhido também no início, também ninguém duvida disso. A questão é matemática. Porque na hora que a montadora recolhe um PIS/COFINS monofásico fechado na primeira operação, ninguém diz qual pedaço que é dela e qual é o pedaço que pertence aos elos subsequentes. O golaço que foi feito foi uma consulta à Receita para que a Receita Federal dissesse qual o pedaço do PIS/COFINS monofásico que pertence a cada um. Então, isso que você está vendo aqui agora é um documento que quase ninguém sabe que existe, né? Mas está aqui aberto para você em primeira mão. Essa é uma consulta formulada ao CETAD Quaest Cosite, que é o órgão da Fazenda que responde consulta, especificamente tratando de PIS/COFINS monofásico do segmento automotivo. Essa orientação eu aprendi com o doutor Flávio. Toda vez que for fazer alguma coisa, pergunte antes para a Receita Federal para evitar surpresa daqui a 5 anos. Né? E aí, olha que legal a pergunta, né? Qual é o cálculo que eu tenho que realizar para saber qual é a parte do PIS/COFINS monofásico que pertence à montadora e qual a parte do PIS/COFINS monofásico que pertence à concessionária. E o auditor fiscal, olha que bacana, ele vem aqui explicando, monta um quadrinho exemplificativo para dizer qual pedaço de cada um e no final ele conclui dizendo qual pedaço de cada um. Ó. Nos cálculos apresentados na tabela acima, considerando um nível de agregação médio de 30% na concessionária quando revende o carro, a carga tributária resultante da aplicação da alíquota concentrada nas montadoras de 12 tem que ser distribuída assim: 77% do que é pago pela montadora, dos 12% que incide na monofasia, pertence à etapa inicial, a primeira venda, ou seja, quando a montadora está vendendo para a concessionária. E 23% dos 12% pertence à concessionária, que é a etapa final. Então, com isso aqui, o que a gente fez? Agora que eu já sei como fatiar essa pizza, a gente foi até a Receita Federal para poder fazer a habilitação das concessionárias. Então, isso que você está vendo aqui agora é alguns dos casos de habilitação da Receita Federal, reconhecendo o direito lá da concessionária de fazer a recuperação do PIS/COFINS monofásico. Né? Então, essa é uma das diversas oportunidades de recuperação de impostos que você tem para orientar o teu cliente para poder fazer hoje. Ah, mas eu não tenho concessionária na carteira. Tudo bem, mas espera aí. Eu posso falar porque eu faço a recuperação da Coca-Cola, né? A turma lá do Simões Solar. Né? Fui nossa empresa que fez. Bebida é monofásico. Então, se você tem na carteira algum cliente que vende bebida fria, por exemplo, restaurante, por exemplo, supermercado, esse projeto de recuperação do PIS/COFINS monofásico serve para o teu cliente também. Tudo tem tributação monofásica, né? Pneu, medicamento, cosmético, né? Automóvel, algumas peças e por aí vai. Então, a orientação para você não deixa passar o tempo. Né? Como já tinha sido colocado pela turma aqui, se você tem a possibilidade de fazer algum tipo de recuperação de impostos, a ideia é que você faça isso imediatamente, antes de entrar em vigor a reforma tributária. Tá? Comandante Flávio, da nossa parte, acho que é isso, e aí o material a gente disponibiliza depois para o CRC compartilhar com o pessoal, ou quem espetou lá o QR Code também pode fazer o cadastro que a gente compartilha tudo que foi apresentado aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras e mais uma vez acende o sinalzinho para a gente, né? Atenção, saiam na frente, estudem e busquem, porque campo de trabalho a gente tem, né? Tributação é uma área que cada dia que passa mais coisas novas nascem, a gente realmente não deve ter medo. E vou já aproveitar puxando o gancho das perguntas que a gente teve no chat. Maior desespero dos nossos participantes, o Simples Nacional vai acabar? Acabar, eu acho que formalmente não, mas depende de onde você está na cadeia. Se você está no fim da cadeia, eu sou um revendedor da Havaiana,
Eu ia falar da Cacau Show, mas fiquei com medo agora por causa do negócio da internet lá. Eu sou um revendedor da Havaiana. E aí eu vendo para o consumidor final. Cara, minha vida não vai ser afetada em praticamente nada, porque as minhas alíquotas vão ser mantidas e está tudo bem. Agora eu sou uma empresa optante pelo Simples Nacional, que forneço para alguém que está no meio da cadeia, né? Aí a sua vida vai ficar bem tumultuada. Não é que ele vai acabar, é que o seu fornecedor, perdão, o seu cliente, ele vai preferir comprar de alguém que não é Simples Nacional. Porque se ele comprar de alguém que é Simples Nacional, ele vai se creditar de muito pouco ou quase nada. Ele vai ter que pagar 26 na saída e quando compra de alguém de Simples, o crédito de 26 não existe. Então, o cara que está no Simples Nacional no meio da cadeia, provavelmente ele vai ter uma margem muito boa para poder aumentar, além do Simples, pagar as CBS e o IBS por fora, o que é difícil, ou ele vai migrar para o lucro presumido ou para o lucro real. Então, na prática, quem está no meio da cadeia vai dançar. Vai. Se o meu diretor estivesse aqui, ele ficaria muito preocupado com a sua fala. Eu sou contador e trabalho diretamente com a prestação de serviços de limpeza. Então, seria deixar ele muito preocupado. Só reforçando, o Zé Carlos já foi perfeito na avaliação dele. Você vê que tudo que a gente acaba discutindo aqui orbita na questão do crédito. É impressionante como a questão do crédito ela influencia em todas as atividades no resultado final da tributação. Por isso que às vezes eu falo isso veemente. Então, quando você trouxe a questão do prestador de serviço para o ambiente de débito e crédito, você trouxe todos os problemas para o prestador de serviço. E, claro, a questão do Simples Nacional, naturalmente. Até hoje nós falamos que o Simples Nacional não dá crédito. Então, quando ele está no meio da cadeia, ele vai sofrer essa consequência. Não vai dar um crédito pequeno ou grande. E isso, não tem dúvida que o contratante vai avaliar isso. Poxa, eu preciso de crédito. Né? Então, a gente tem o receio dessas empresas do Simples Nacional que estão no meio da cadeia sofram efetivamente. O que está na ponta está claro. O bar lá, se continuar como Simples Nacional, problema nenhum. Ele está vendendo para o consumidor final, débito e crédito para ele tem menos interesse. Estou falando para o adquirente, né? Então, realmente, vamos ter esse impacto aí, tem que ser avaliado. Estudado com carinho, né? Pode acontecer